Diário Mais voltando aqui rapidinho, ó. Tô recebendo aqui Gel Pinho, empresária lá, dona do Cheirinho de Café, né? E Valdir Ribeiro, que é o curador do Café Filosófico, que acontece então agora no dia 23, às 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite, aí tem muito café para rolar, né, Gel? Bastante café. Eu vou pedir para o Alex, por gentileza, colocar o cartaz do evento, já para o pessoal de casa dar uma olhada, faça o favor de participar, né? Depois vocês me contem o que vocês acharam. E aí, aquele tema é muito interessante. Pedagogia Waldorf, não é isso? Exercício da Academia Republicana. Traduz assim um pouquinho o pessoal de casa do que vocês vão discutir, conversar. Bom, chegamos à fase das perguntas difíceis. Já começa o debate agora. Uma prévia. Eu combinei com a curadoria, está preparada só para a sexta, mas tudo bem. A gente fecha o microfone dele. Eu estudei, né, recém me formei na pedagogia Waldorf, e um dos temas que mais me interessa no campo da pedagogia é sobre os cuidados da escola, da organização da escola. Embora seja super apaixonada com a parte da didática, da prática, dos cuidados com as crianças e os jovens, mas essa parte política e social da organização escolar é o que mais me interessa. Pode voltar aqui para a gente. E aí, quando o Valdir fez a enorme gentileza de perguntar o que você acha de, nesse semestre, ao invés de trazer qualquer outro filósofo fino para poder falar qualquer outro tema, você vir falar de pedagogia Waldorf para a gente? Primeiro, é claro, eu neguei. Aí depois falei, poxa, esses meninos da PRI estão aqui fazendo tudo de lindo há 1 ano e meio, eu vou ter que dar um sim para eles. E aí eu precisava fazer uma escolha de um ponto a dizer sobre a pedagogia. E o ponto que eu acho que mais dialoga com o que a gente vem debatendo nesse 1 ano e meio e com o tipo de estudo que mais me interessa é falar da estrutura social da escola. Então, é um pouco essa conversa que eu vou construir na sexta-feira, ao invés de estar atendendo. Uma posição bem mais desconfortável, não vou estar servindo, vou estar palestrando. Mas vou falar um pouco sobre como funciona a proposta de organização da escola Waldorf. Eu digo, estou chamando de proposta porque a gente sabe que tem muita escola Waldorf que não cumpre a proposta. Existem escolas que usam a didática, a prática Waldorf no que quer dizer sala de aula e que se organiza como uma escola particular tradicional. Então, por isso eu faço essa diferenciação. Que diferença básica são essas? Vou dar um exemplo bem prático da organização, sem entrar muito na filosofia, que é a administração da escola Waldorf, ela propõe ser feita por 3 grupos e não por uma direção. Não existe. Burocraticamente, uma pessoa tem que assinar, se essa escola for registrada, existe a pessoa que burocraticamente responde, mas as decisões da escola e a direção efetivamente da escola é feita por 3 grupos. Um grupo é o grupo de docentes. O corpo docente da escola atua na direção. O outro grupo é o grupo de pais, que também atua na direção. E outro grupo é o grupo exclusivamente administrativo, que cuida do financeiro, que cuida das questões... A parte mais chatinha, né? Exato, ligadas à legislação, ligada à economia. E quando você tem uma escola grande, você não vai ter todos os professores, todos os pais fazendo parte desse coletivo. Mas você tem que ter esses 3 núcleos com representantes desses 3 setores. E esse grupo, esse organismo responde pela escola. Funcionariam como conselhos? Um pouco próximo do conceito de conselhos, mas falando em termos mais Waldorf, funciona como um organismo em que você reconhece membros diferentes, como membros de um organismo. Você reconhece como algo um pouco mais orgânico, em que os membros precisam se comunicar para que a eficiência, para que tenha qualidade nessa coordenação. Então, a gente considera os professores como algo que está aqui no campo do tronco.
esse membro, que é o membro do coração, do cardiorrespiratório. É uma função aqui do tronco da circulação. A gente tem os pais, o grupo de pais reconhecido como os membros, que está mais vinculado ao metabolismo, ao querer, e isso vai significando muito quando a gente vai aprofundando na parte filosófica da coisa. E aí você tem um administrativo aqui no campo do pensar, e quando você pensa essa estrutura social como um organismo, você reconhece as necessidades de comunicação dos indivíduos que correspondem a cada membro. Então, é um pouco diferente quando eu falo de ser trimembrado em relação a falar de ser um conselho, porque o conselho não me convida tanto ao conceito de circulação quanto quando eu digo da trimembração, que eu preciso reconhecer que um organismo ele só existe vivo se todos os órgãos se comunicam. Mas ele tem que ter um nível de eficiência e autonomia que corresponda a cada parte, para que também a gente não consiga... Porque se a gente não dá autonomia também a cada membro, você não consegue delegar. Você não consegue cuidar, tem que ficar esperando uma resposta de um coletivo infinito que é um que exercício, na verdade, bem complexo aí, porque é um trido bastante diferente, né? São três coisas muito distintas, né? Sim, é um desafio, e por isso eu digo que às vezes a gente tem escolas particulares que conseguem chegar até o campo da didática, até o campo do que a antroposofia traz do entendimento do humano, do entendimento do ensino, mas não consegue chegar aos cuidados da estrutura escolar. Mas o Rudolf Steiner, que é o cara quem criou e trouxe a proposta da antroposofia e da pedagogia Waldorf, ele é muito claro em colocar o quanto isso é caro, o quanto isso é didático, o quanto isso é pedagógico. Porque a escola não é feita para adquirir determinados conhecimentos. A escola é feita para se exercer um modo de existir socialmente. Então, se os cuidados dos adultos ou dos jovens, quando é uma escola que tem ensino médio, os jovens já podem entrar nessa estrutura. Se o cuidado dos adultos com a estrutura social não estiver acontecendo, como que você vai estar educando para uma estrutura social saudável? Então, a gestão da escola, o reconhecimento da escola instituição como um lugar social de treino, de um exercício social específico, de uma forma de exercer o estar no mundo específico, harmonioso e saudável, isso é base do didático, isso é base da educação. Mais importante do que pintar uma aquarela bonita, mais importante do que fechar a conta. Sem dúvida. Embora tudo isso seja bastante importante. Bastante importante, mas existe aí um caminho bem complexo também a ser seguido, né? E aí, Valdir, por que você escolheu esse tema em específico? Eu devo confessar que o tema foi escolhido porque eu sou professor, primeiramente, de filosofia, e segundo porque esse ano eu sou professor da rede pública, sou professor da rede estadual, e esse ano nós tivemos uma greve longa na rede estadual. Nós tivemos uma greve de 6 meses. E como eu disse, a pretensão do Café Filosófico é sempre discutir os temas da realidade. Esses 6 meses de greve da rede pública evidenciaram os problemas da educação, colocaram a educação na pauta e na agenda de debate da sociedade, inclusive da sociedade teresopolitana. Sendo coerente com a proposta do Café Filosófico de discutir filosoficamente aquilo que vai afetando e vai incomodando a sociedade, nós achamos por bem trazer a educação. A pedagogia Waldorf, como você deve ter percebido pela explicação da Gel, ainda é um pouco misteriosa para a gente. A gente ouve ainda com um pouco de dúvidas. É uma experiência escolar, é uma experiência educacional, uma experiência pedagógica que precisa ser conhecida, assim como várias outras experiências escolares e pedagógicas precisam ser conhecidas para que a gente consiga discutir com qualidade que escola queremos. E a escola, talvez seja porque eu sou professor, para mim é o grande lugar onde a gente projeta a nação e projeta o futuro do país. Com certeza. Então, discutir o que tem que ser a escola, como ela deve ser, começa por ouvir, conhecer experiências pedagógicas e conhecer experiências escolares diversas, como é a experiência da escola Waldorf. A gente diz que a gente não educa para a cidadania, a gente educa na cidadania. Então, na experiência de construir a escola, na experiência de fazer a escola, fazendo a escola, né? É que a gente aprende a ser cidadão, aprende a viver a vida política democrática. No caso da pedagogia Waldorf, ela traz um aspecto que às vezes a gente esquece de mencionar no debate político, que é a
a condição e a exigência da vida republicana. A escola forma não só para a vida democrática, forma para a vida republicana. Quando nós falamos de exercício cidadão, estamos falando de um exercício republicano da escola. A pedagogia Waldorf tem essa interface com o debate político sobre o que é a república e sobre como se organiza a escola para a república. Então, nada mais justo do que convidar uma experiência desse tipo de escola para contribuir na reflexão que foi inaugurada esse ano com a greve dos professores, com todo o debate que essa greve ensejou. Agora, aproveitando esse ganchinho aí, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui. Hoje, na sua opinião, assim, na sua visão, onde é que está o maior problema da educação? Aí, vamos falar no Brasil. Sério? Sério. Assim, você vai ter que ser muito condensado, porque, na verdade, eu teria uns 2, 3 minutos. Essa pergunta, você não quer marcar um outro programa para ouvir? Não é? Eu sei que é bem extenso assim, mas tenta dar uma condensadinha pra gente. Olha, eu vou responder de maneira muito cínica. Sim. Eu vou dizer que o maior problema da educação é que não há só um problema na educação do Brasil. Sim, sem dúvida. O maior problema da educação é que nós estamos lidando com um complexo de problemas e nós não temos uma única forma de abordar esse complexo de problemas. A gente tem um sistema de problemas que passa pela instância política, que passa pela instância institucional, que passa pela parte burocrática e de gestão da escola, que tem a ver com a parte democrática, a estrutura e equipamento democrático que a escola não oferece, passa por uma falta de autonomia da atividade pedagógica e autonomia das escolas, tem a ver com a condição social que nós produzimos no Brasil e que acaba afetando o público que nós atendemos nas escolas, tem a ver com as licenciaturas, formação dos professores, com a qualidade das universidades do Brasil, tem a ver com a capacidade arquitetônica das escolas, tem a ver com a dificuldade que as escolas têm de incluir aqueles que têm necessidades especiais. Tem a ver... Olha só, já está convidado aqui para a gente discutir educação. Essa pergunta vai ser tema da nossa pauta. Antes de você sair daqui, a gente já vai marcar um dia para você voltar. Agora sim. Não, na boa, porque eu acho assim, sinceramente, já falei aqui várias vezes no programa, gente, que tem 2 profissionais, tá? E aí, eu estou falando assim, generalizando mesmo, tá? Que deveriam ser hiper respeitados. Um porque mantém a nossa vida aí funcionando e o outro porque faz parte da nossa formação enquanto cidadão, que é o professor e o médico. Eu acho que são 2 profissionais assim que deveriam ganhar o dobro do que um deputado estadual, federal recebe, de verdade. E hoje o salário deles é vergonhoso para o trabalho que eles têm. Eu estou falando do médico e eu estou falando do professor, que para mim, Nina Benedito, são as 2 pessoas que deveriam, as 2 profissões que deveriam receber méritos assim e muito respeito, coisa que está faltando e muito, não só aqui em Teresópolis, mas no país todo. Então já fica o convite aqui para a gente discutir sobre isso, de verdade. Venho de verdade. Faço questão. Se você me convidar, eu faço questão. O programa inteiro aqui falando disso, né? Porque realmente... Eu só queria terminar a minha resposta dizendo para você o seguinte: a gente não vai conseguir encontrar uma única resposta para como lidar com a educação. Para um problema tão complexo e um problema coletivo, nós também não vamos encontrar soluções individuais, nós vamos encontrar soluções coletivas. Não adianta um prefeito de um município achar que da cabeça dele vai aparecer uma solução para resolver os problemas do município. Ele precisa se dar ao trabalho de dialogar com a sociedade, de conversar com os professores, conversar com a comunidade escolar, construir democraticamente uma solução para um problema tão complexo. A gente conhece alguns prefeitos que fazem isso. É um problema, sempre é um problema. Bom, aí a gente nem pode entrar muito nessa questão não, senão eu subo pelas paredes aqui. Olha só, nosso tempo já está encerrado ali. Vou pedir o Alex, por gentileza, para colocar mais uma vez o cartaz, então, do evento, para fazer o convite, então, para o pessoal de casa, Café Filosófico, lá no Cheirinho de Café, na Praça Ginda Bloch, super fácil de você encontrar, no dia 23 de setembro, agora, sexta-feira agora, tá? A partir das 7 horas da noite, com esse tema, então, Pedagogia Waldorf, exercício da Academia Republicana, tá? E a palestrante, então, está aqui com a gente, já deu uma palhinha, assim, uma pequena introdução, né? Gel de Pinho. Querida, eu queria muito te agradecer, muito de verdade, boa sorte aí na palestra, porque vai ter que ter gogó, porque é um tema interessantíssimo, né? Que bom, né? E que bom que sempre está cheio, né? Vale a pena essa discussão também. Valdir, assim, estou imensamente grata de ter te conhecido, né? A gente não se conhecia antes. Já vi que vai rolar muita coisa aqui. Você vai passar a ser sócio junto com a GEL, porque tem muito assunto bacana que a gente pode discutir e compartilhar também com o pessoal de casa, né? Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a Diário por ter recebido a gente, obrigado a GEL, como sempre. Nem sabia que o carro mais cheio do nosso
eventos Ó, agora. viu? Mentira! Bacana. Tudo charme. Gente, chorinho começando agora no Cheirinho de Café. Quando Verdade. Nina der tchau, corre pra lá que temos show com Lapetite Farofa. Agora. Olha Subindo que correndo. chique, que chique. E a gente Hoje, chega lá hein? em 10 minutos. Rapidinho, né? Gente, obrigada, sucesso pra vocês, tá? Depois conta como é que foi. Obrigada. Obrigada. Obrigado. É isso aí, gente, ó. Acabou, né? Pena que o nosso tempo é curtíssimo aí. Quando o assunto é bom, né? Interessante, aí a gente fica bem assim, apertadinho com o tempo. Passa muito rápido. Mas eu vou me despedindo então de vocês, deixando aqui um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E lembrando que no próximo programa, amanhã às 5 horas da tarde, eu tenho um encontro marcadinho com você, tá? Tô te esperando aqui. Beijo, até amanhã. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.